Imagine viver em um país marcado por décadas de conflitos, onde o cotidiano é uma luta pela sobrevivência e os sonhos são frequentemente esmagados pelas adversidades. Esse é o Sudão, uma nação no nordeste da África que carrega o peso de uma história turbulenta. Aqui, a vida é uma batalha constante, com famílias inteiras enfrentando a falta de alimentos, a escassez de serviços básicos e a ausência de oportunidades, vivendo em condições de extrema pobreza. No vídeo de hoje, vamos explorar as realidades dessa terra enigmática e mergulhar nos desafios e nas tradições que moldam a identidade de seu povo. Mas antes, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso não custa nada e me ajuda a continuar trazendo conteúdos para vocês. Número 1. Geografia. O Sudão é o terceiro maior país da África, com uma área de 1,8 milhão de quilômetros quadrados. Faz fronteira com 7 nações: Egito, Eritreia, Etiópia, Sudão do Sul, República Centro-Africana, Chade e Líbia, o que o coloca no coração de uma região estratégica, porém extremamente instável. O rio Nilo, o mais longo do mundo, cruza o país de norte a sul e é uma de suas maiores riquezas naturais, fornecendo água para irrigação e transporte em uma região predominantemente árida. Ele se divide em 2 braços principais: o Nilo Azul, vindo da Etiópia, e o Nilo Branco, vindo do Sudão do Sul, que se encontram justamente na capital, Khartoum. O restante do território é dominado pelo deserto do Saara, com temperaturas que facilmente ultrapassam os 45 graus Celsius durante o verão. Apesar do clima extremo, o Sudão abriga algumas regiões férteis, especialmente nas margens do Nilo, onde se concentra a maior parte da população. Número 2. População. O Sudão abriga uma população de aproximadamente 48 milhões de pessoas, divididas entre diversas etnias e grupos culturais. Entre os principais estão os árabes sudaneses, os núbios, os Fur, os Beja, os Zaghawa e muitos outros, cada um com sua própria história, costumes e até sistemas de crença. Essa diversidade é, ao mesmo tempo, uma riqueza e um desafio. Apesar dessa pluralidade, o país enfrenta profundas desigualdades sociais e econômicas. A maioria da população vive em áreas rurais e depende da agricultura de subsistência. Nas cidades, a situação também é desafiadora. Bairros superlotados, infraestrutura precária e altas taxas de desemprego são a norma. O acesso a serviços básicos, como saúde e educação, é limitado, especialmente em regiões remotas, onde médicos e professores são escassos. Além disso, anos de conflitos internos forçaram milhões de pessoas a viver como refugiados ou deslocados internos, agravando ainda mais a crise humanitária. Estima-se que mais de 3 milhões de sudaneses estejam deslocados dentro do próprio país, fugindo da violência em busca de refúgio em acampamentos improvisados ou campos humanitários. Outros 1 milhão cruzaram as fronteiras e vivem como refugiados em países vizinhos. Número 3. Conflitos internos. Falar sobre o Sudão é falar sobre conflito. Não apenas um, mas uma série de guerras, revoltas, massacres e golpes que moldaram sua identidade desde a independência do Reino Unido e do Egito em 1956. O país passou por 2 guerras civis devastadoras, a primeira de 1955 a 1972 e a segunda de 1983 a 2005, que deixaram um saldo de mais de 2 milhões de mortos e milhões de deslocados. A principal causa: rivalidades étnicas, religiosas e disputas por poder entre o norte árabe e muçulmano, e o sul, de maioria cristã e animista. Essa divisão profunda culminou em 2011, na independência do Sudão do Sul, após um referendo histórico. A separação, que deveria trazer paz, deixou cicatrizes duradouras, incluindo disputas por recursos naturais, como o petróleo, abundante no sul, enquanto os oleodutos e a infraestrutura de exportação permaneceram no norte. O resultado: conflitos econômicos, tensões militares e uma nova instabilidade que se estende até hoje. A instabilidade política é outra constante na história do Sudão. Golpes de Estado e transições de poder frequentemente mergulham o país em períodos de incerteza. Para se ter uma ideia, desde sua independência, o Sudão sofreu 18 tentativas de golpe. Esse cenário reflete o frágil equilíbrio de poder entre governos civis e militares, que disputam o controle do país há décadas.
Em 2019, após a queda do ditador Omar al-Bashir, o Sudão viveu um breve momento de transição democrática, alimentando esperanças de mudança. No entanto, esse período foi interrompido quando, em outubro de 2021, um novo golpe de Estado colocou o general Abdel Fattah al-Burhan e seus militares no poder. Desde então, o Sudão tem enfrentado sanções e condenações internacionais. Embora não esteja completamente fechado ao resto do mundo, o isolamento político e econômico do país se intensificou. Além disso, conflitos internos, incluindo a recente guerra entre as forças de al-Burhan e as paramilitares Forças de Suporte Rápido, agravaram ainda mais a crise. Hoje, o Sudão é um retrato de sofrimento, marcado por uma luta constante por estabilidade e paz. Número 4. Vida sem confortos básicos. Viver no Sudão é experimentar uma vida sem os confortos que muitas pessoas ao redor do mundo consideram básicos. Muitas casas são construídas com tijolos de barro, ou, em muitos casos, com folhas de palmeira e galhos secos. O chão de terra batida é o lugar onde as famílias dormem, comem e recebem visitas. Em regiões rurais, banheiros são raridade, sendo substituídos por latrinas improvisadas. As cozinhas, quando existem, são espaços ao ar livre onde alimentos são preparados em fogueiras. Além das dificuldades com a moradia, a eletricidade é um privilégio distante para grande parte da população. Apenas cerca de 30% das residências têm acesso à energia elétrica, e mesmo nas áreas urbanas, como a capital, as quedas de energia são frequentes e prolongadas. Nas zonas rurais, a situação é ainda mais grave. A maioria das vilas e comunidades depende de lampiões a querosene ou fogueiras para iluminar as noites, que são marcadas pela escuridão quase total. Outro problema grave é a falta d'água. Apenas uma pequena parcela da população tem acesso à água potável. Em muitas vilas, as pessoas caminham quilômetros sob o sol escaldante para buscar água em poços ou rios. A ausência de saneamento básico contribui para a propagação de doenças, tornando a saúde pública um problema crítico. O acesso à internet, considerado um luxo, é limitado às áreas urbanas, mas permanece inacessível para a maioria da população. Número 5. Capital. Khartoum, a capital do Sudão, é um ponto de encontro de culturas e histórias. Localizada na confluência dos rios Nilo Azul e Nilo Branco, a cidade é um testemunho vivo da história e da modernidade do Sudão. De um lado, encontramos edifícios modernos, mercados movimentados e instituições governamentais. De outro, bairros informais onde milhões de pessoas vivem em condições precárias, sem acesso regular à água, eletricidade ou serviços básicos. Khartoum também é conhecida por seus mercados tradicionais, como o Souk Omdurman, um dos maiores da África, onde se pode encontrar de tudo, desde especiarias aromáticas a tecidos coloridos e joias artesanais. O trânsito caótico reflete a energia da cidade, com motocicletas, carroças e pedestres dividindo o mesmo espaço. Número 6. Transporte. As condições de transporte no Sudão refletem as dificuldades econômicas do país. Estradas pavimentadas são raras fora da capital, e a maioria das vias rurais é composta por caminhos de terra que se tornam intransitáveis durante a temporada de chuvas. Para muitos sudaneses, caminhar longas distâncias é uma necessidade diária. Veículos motorizados são um privilégio de poucos, e o transporte público é escasso e precário. Nas áreas rurais, carroças puxadas por burros ainda são comuns, enquanto nas cidades, ônibus antigos e superlotados oferecem uma alternativa pouco confiável. Número 7. Economia. A economia do Sudão é um verdadeiro campo minado, instável, frágil e devastada por décadas de corrupção, guerras e sanções internacionais. A cada nova crise política, ela afunda ainda mais. Embora o país seja rico em petróleo, ouro e outros recursos naturais, a maioria esmagadora da população vive com menos de $2 por dia. Um valor insuficiente para cobrir necessidades básicas como alimentação, saúde e educação. O resultado? Milhões de pessoas vivendo em situação de extrema pobreza. A moeda local, a libra sudanesa, perdeu tanto valor nos últimos anos que os preços dobram ou até triplicam em questão de dias. Comprar um saco de farinha,
um pouco de açúcar ou um frango tornou-se um luxo reservado à minoria que ainda recebe em dólares ou controla mercados paralelos. Apesar de o Sudão ser um dos maiores produtores de ouro da África, essa riqueza não beneficia o povo. Boa parte do ouro vai diretamente para os bolsos de milícias armadas, generais corruptos e empresários ligados ao governo, que operam minas ilegais em regiões como Darfur e Kordofan. O petróleo, que antes da separação do Sudão do Sul representava cerca de 95% das exportações, praticamente desapareceu como fonte de renda. Com a independência do Sul, o país perdeu a maior parte dos seus campos petrolíferos. E embora ainda detenha oleodutos e refinarias, a queda na produção e a instabilidade política afastaram investidores e paralisaram setores inteiros da indústria. As sanções econômicas impostas por países ocidentais também isolaram o Sudão do sistema financeiro global. Empresas estrangeiras abandonaram o país e as remessas internacionais enfrentam restrições severas. Para piorar a vida da população, o desemprego atinge mais de 40% dos jovens, que passam os dias tentando conseguir alguma forma de renda, mesmo que seja vendendo doces nas ruas, puxando carroças ou trabalhando em minas ilegais. A agricultura, que emprega a maioria da população, sofre com técnicas ultrapassadas e com os efeitos das mudanças climáticas, como secas prolongadas e desertificação. O resultado são crises alimentares frequentes, que colocam milhões em situação de insegurança alimentar. Número 8. Rio Nilo. No Sudão, o Rio Nilo não é apenas um curso d'água, é a veia que mantém o país vivo. Sem ele, grande parte da população simplesmente não existiria. Em um território onde o deserto engole tudo e o calor seca até a esperança, o Nilo fornece a água que irriga os campos, move os barcos, alimenta o gado e dá vida a comunidades inteiras. Ele é o coração do Sudão, e talvez sua maior vulnerabilidade. As margens do Nilo são algumas das poucas áreas verdes do país, onde se cultivam cereais, legumes e algodão. No entanto, a dependência do rio também gera conflitos com países vizinhos, como o Egito e a Etiópia, devido à construção de barragens e à disputa por recursos hídricos. O controle do fluxo do Nilo tornou-se uma questão geopolítica delicada, com o risco de transformar tensões diplomáticas em crises regionais. Além disso, o Nilo desempenha um papel cultural significativo. Ele é mencionado em canções, poemas e histórias transmitidas de geração em geração, simbolizando não apenas sustento, mas também a conexão espiritual e histórica do povo sudanês com sua terra. Número 9. Deserto. Ocupando mais de 2/3 do território nacional, o deserto do Sudão estende-se por centenas de quilômetros, sem sombra, sem água e sem misericórdia. O calor escaldante, que facilmente ultrapassa os 50 graus Celsius durante o verão, é tão intenso que pode matar em poucas horas quem se atreve a atravessar essas terras sem preparo. Mas, mesmo nesse inferno de areia e pedra, existe vida e muita história. No norte do país, a vastidão do deserto da Núbia esconde tesouros arqueológicos impressionantes, como as misteriosas pirâmides de Meroé, construídas por uma civilização africana que rivalizou com os faraós do Egito. Suas formas pontiagudas se destacam contra o céu desértico como sentinelas de um passado glorioso que o mundo quase esqueceu. No entanto, o deserto não vive só de memórias. Povos nômades como os Beja, os Rashaida e os Ababda ainda habitam essas regiões remotas. Eles dominam técnicas ancestrais para sobreviver. Sabem onde encontrar água escondida, como criar camelos resistentes, como montar acampamentos em poucas horas e como atravessar longas distâncias sem se perder, guiados apenas pelas estrelas e pelo instinto. O deserto do Sudão pode ser duro e hostil, mas também é sagrado e eterno, um lugar onde a vida é rara e, por isso, ainda mais valiosa. Número 10. Culinária. A comida sudanesa é uma fusão rica de sabores árabes e africanos. Um dos pratos mais consumidos é o ful medames, feito com favas cozidas lentamente e servido com azeite, cebola, limão e, quando disponível, ovos ou queijo. É o café da manhã tradicional para milhões de sudaneses e, em muitos casos, a única refeição do dia. Outro prato essencial é o azida, uma massa espessa feita de farinha cozida, geralmente acompanhada por um caldo de carne ou molho de vegetais.
Isso quando há carne, o que é raro entre as camadas mais pobres da população. O kisra é o pão típico do Sudão, uma espécie de panqueca fina feita com farinha de sorgo ou trigo fermentado. Ele é usado no lugar dos talheres, servindo para pegar os alimentos com as mãos, como é tradição. Em muitos lares, especialmente nas zonas rurais, as refeições são feitas sentados no chão, com todos reunidos em volta de um único prato. A comida é pouca, escassa, e por isso mesmo profundamente compartilhada, não apenas como sustento, mas como um símbolo de união, respeito e sobrevivência coletiva. Número 11. Religião. O Islã é a religião predominante no Sudão, com cerca de 90% da população seguindo a vertente sunita. A religião desempenha um papel importante na vida cotidiana, influenciando desde as leis até os costumes sociais. Festividades como o Ramadã e o Eid são momentos de união, onde famílias se reúnem, compartilham refeições e reforçam os laços comunitários. Por outro lado, as minorias religiosas, que incluem cristãos, animistas e seguidores de outras crenças tradicionais africanas, enfrentam desafios significativos no Sudão. Essas comunidades, concentradas principalmente no sul e em áreas próximas às fronteiras com o Sudão do Sul, convivem com discriminação e perseguições frequentes. Igrejas cristãs e locais de culto animistas são frequentemente alvos de vandalismo e ataques, e as comunidades relatam dificuldades para obter permissões de construção ou reparos de seus templos. Número 12. Cultura. No Sudão, mesmo quando tudo é tirado, casas, comida, paz, liberdade, há algo que jamais desaparece: a cultura. Ela pulsa forte em cada vilarejo, em cada mercado, em cada ritual simples do dia a dia. São os costumes, os gestos, as palavras, os sons e as cores que mantêm viva a identidade de um povo que se recusa a ser apenas uma estatística de sofrimento. Ser recebido com um café aromático, conhecido como gibana, ou com um chá doce, não é apenas um gesto de cortesia. É uma demonstração de respeito e acolhimento profundamente enraizada nas tradições sudanesas. As vestimentas também carregam um valor cultural profundo. As mulheres usam o tube, um longo tecido colorido e elegante, enrolado ao corpo e à cabeça, que não só protege do sol, como representa graça, modéstia e identidade tribal. Já os homens vestem o jalabia, uma túnica branca que ajuda a enfrentar o calor intenso e simboliza pureza e sobriedade. As danças tribais, como a dos Beja, são verdadeiras expressões de identidade e resistência. Homens e mulheres celebram sua história por meio de movimentos rítmicos e cantos ancestrais, manifestações culturais que resistem ao tempo, à pobreza e até às guerras. Número 13. Patrimônio histórico. Se você acha que as pirâmides só existem no Egito, prepare-se para se surpreender. O Sudão abriga um dos mais incríveis e mais negligenciados patrimônios arqueológicos do planeta: as pirâmides de Meroé, no coração do deserto da Núbia. Escondidas entre dunas douradas e esquecidas pelo turismo internacional, essas estruturas são menores que as egípcias, mas muito mais numerosas. São mais de 200 pirâmides, erguidas por uma civilização africana antiga e poderosa, o Reino de Kush. Kush foi uma das grandes potências do mundo antigo e, durante séculos, rivalizou e até dominou o Egito. Seus reis e rainhas governaram vastas áreas do norte da África e foram enterrados nessas pirâmides, em tumbas ricamente decoradas. Ao contrário das pirâmides egípcias, as de Meroé possuem formas mais pontiagudas, câmaras mortuárias acessíveis e templos anexos, muitos ainda contendo pinturas e inscrições originais que resistem ao tempo e ao abandono. O mais impressionante é que quase ninguém conhece essa herança. Enquanto milhões de turistas lotam o Cairo para ver as pirâmides de Gizé, as maravilhas de Meroé seguem isoladas, silenciosas e sem a proteção adequada. Um tesouro da humanidade esquecido no deserto, esperando para ser redescoberto, e quem sabe finalmente valorizado como merece. Em resumo, o Sudão é um país de contrastes extremos, onde uma beleza natural impressionante e uma cultura rica coexistem com desafios quase insuperáveis. A luta diária pela sobrevivência é, sem dúvida, uma realidade, mas, ao mesmo tempo, as tradições profundas e as danças vibrantes, carregadas de significado, revelam a força e o espírito do povo sudanês.
Se você se sentiu impactado pelas dificuldades dessa nação, conte-nos o que mais chamou sua atenção. Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.